No fim do terceiro milênio, antes da era cristã, a China dividia-se em 9 províncias, segundo a disposição geométrica da figura abaixo. Uma no centro, 8 nos 4 pontos cardeais e nos 4 pontos intermediários. Essa divisão é atribuída a Yu, o grande Ta Yu, que dizem percorrer o mundo para medir a Terra, efetuando-se essa medida segundo a forma quadrada. Vê-se aqui o uso do esquadro atribuído ao imperador como senhor da Terra. A divisão em 9 foi inspirada pelo diagrama chamado Lo Shou, ou escrito do lago, que, de acordo com a lenda, lhe fora trazido por uma tartaruga, e no qual os 9 primeiros números se dispõem de modo que formem o que se denomina quadrado mágico. Por isso, essa divisão fazia do Império uma imagem do universo. Nesse quadrado mágico, o centro é ocupado pelo número 5, que é o próprio meio dos 9 primeiros números. E, efetivamente, como vimos anteriormente, é o número central da Terra, como 6 é o número central do céu. A província central corresponde a esse número, e onde residia o imperador chamava-se Reino do Meio, Zhongguo, e foi daí que essa denominação teria sido, em seguida, estendida a toda a China. Na verdade, pode aliás haver alguma dúvida sobre esse último ponto, pois do mesmo modo que o Reino do Meio ocupava no Império uma posição central, o próprio Império, em seu todo, podia ser concebido desde a origem como ocupando no mundo semelhante posição. E isso parece de fato resultar da circunstância de que ele era constituído de modo que formasse, como dissemos há pouco, uma imagem do universo. Com efeito, a significação fundamental desse fato é que tudo está contido, na realidade, no centro, de modo que devemos encontrar ali, de certo modo, e como arquétipo, se podemos nos exprimir assim, tudo o que se encontra no conjunto do universo. Podia, portanto, haver desse modo, numa escala cada vez mais reduzida, toda uma série de imagens semelhantes, dispostas concentricamente e levando finalmente ao próprio ponto central, onde resida o imperador, que, como dissemos antes, ocupava o lugar do homem verdadeiro e exercia sua função como mediador entre o céu e a terra. Não devemos, aliás, nos surpreender com essa situação central atribuída ao Império Chinês em relação ao mundo inteiro. De fato, sempre aconteceu o mesmo com toda a região onde se estabelecera o centro espiritual de uma tradição. Esse centro, na verdade, era uma emanação ou reflexo do centro espiritual supremo, isto é, do centro da tradição primordial, de que todas as formas tradicionais regulares derivam por adaptação a circunstâncias particulares de tempos e lugares, e por conseguinte, era constituído a imagem desse centro supremo ao qual se identificava, de certo modo, virtualmente. Por essa razão é que a própria região que possuía tal centro espiritual, qualquer que fosse, era por isso mesmo uma terra santa, e como tal, designada simbolicamente por denominações tais como as do centro do mundo ou coração do mundo, o que ela era, de fato, para aqueles que pertenciam à tradição da qual ela era a sede e a quem a comunicação com o centro espiritual supremo era possível, através do centro secundário correspondente a essa tradição. O lugar onde esse centro estava estabelecido era destinado a ser, segundo a linguagem da Cabala hebraica, o lugar de manifestação de Shekinah, ou presença divina, isto é, em termos extremo-orientais, o ponto em que se reflete diretamente a atividade do céu, e que é, justamente como vimos, o invariável meio, determinado pelo encontro do eixo do mundo com o domínio das possibilidades humanas. E o que é particularmente importante notar a esse respeito é que Shekinah era sempre representada como luz, do mesmo modo como o eixo do mundo era,
como já indicamos, assemelhado simbolicamente a um raio luminoso. Dissemos há pouco que, como o Império Chinês representava em seu conjunto, pelo modo como era constituído e dividido, uma imagem do universo, uma imagem semelhante devia encontrar-se no lugar central, que era a residência do imperador. E de fato era assim. Era o Mintang, que alguns sinólogos, vendo apenas seu caráter mais exterior, chamaram Casa do Calendário, mas cuja designação na realidade significa literalmente Templo da Luz, o que se liga imediatamente à observação que acabamos de fazer por último. O caráter Ming é composto de 2 caracteres, que representam o Sol e a Lua. Exprime assim a luz em sua manifestação total, em suas 2 modalidades, a direta e a refletida, ao mesmo tempo, pois embora a luz em si mesma seja essencialmente Yang, deve, para manifestar-se, revestir, como todas as coisas, 2 aspectos complementares, que são Yang e Yin, um em relação ao outro, e que correspondem respectivamente ao Sol e à Lua, uma vez que, no domínio da manifestação, o Yang nunca existe sem o Yin, nem este sem aquele. O plano do Mintang era conforme aquele que demos antes para a divisão do Império, isto é, compreendia 9 salas dispostas exatamente como as 9 províncias. Só que o Mintang e suas salas, em lugar de serem quadrados perfeitos, foram retângulos mais ou menos alongados, variando a relação dos lados desses retângulos segundo as diferentes dinastias. Como a medida da altura do mastro do carro, de que falamos anteriormente, em virtude da diferença dos períodos cíclicos com os quais essas dinastias eram postas em correspondência. Não entraremos aqui em detalhes a esse respeito, pois só nos importa no momento princípio. O Mintang tinha 12 aberturas para o exterior, 3 em cada um de seus 4 lados, de modo que, enquanto as salas do meio dos lados só tinham uma única abertura, as salas de ângulo tinham 2 cada uma, e essas 12 aberturas correspondiam aos 12 meses do ano. As da fachada oriental aos 3 meses de primavera, as da fachada meridional aos 3 meses de verão, as da fachada ocidental aos 3 meses de outono, e as da fachada setentrional aos 3 meses de inverno. Essas 12 aberturas formavam, portanto, um zodíaco. Correspondiam assim exatamente às 12 portas da Jerusalém Celeste, tal como é descrita no Apocalipse, e que é também simultaneamente o centro do mundo, e uma imagem do universo sob a dupla relação espacial e temporal. O imperador realizava no Mintang, no curso do ciclo anual, uma circunambulação no sentido solar, colocando-se sucessivamente em 12 pontos correspondentes às 12 aberturas e onde promulgava as ordens, Wei Ling, conveniente aos 12 meses. Identificava-se assim sucessivamente os 12 sóis, que são as 12 adityas da tradição hindu, e também os 12 frutos da árvore da vida, no simbolismo apocalíptico. Essa circunambulação efetuava-se sempre com o retorno ao centro, assinalando o meio do ano, do mesmo modo que, ao visitar o império, ele percorria as províncias numa ordem correspondente e voltava em seguida à sua residência central. E também, segundo o simbolismo extremo-oriental, o Sol, depois do percurso de um período cíclico, quer se trate de um dia, um mês ou um ano, volta a repousar sobre sua árvore, que, como a árvore da vida, colocada no centro do paraíso terrestre e da Jerusalém celeste, é uma figuração do eixo do mundo. Deve-se ver com muita clareza que nisso tudo o imperador aparece justamente como regulador da própria ordem cósmica, o que pressupõe além disso a união nele, ou por seu intermédio, das influências celestes e das influências terrestres, que, como já indicamos antes, correspondem também, respectivamente, de certo modo, às determinações temporais e espaciais
que a constituição do Mintang punha em relação direta umas com as outras.